Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um nesta manhã. É um privilégio, não é? Podemos estar aqui mais uma vez. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela tua presença, pela tua palavra, que a comida é o alimento espiritual no seu devido tempo. Tem vindo diante de nós essa mesa preparada, posta, para que seus filhos possam vir a todo instante e comer dessa mesa, comer desse alimento, desse tipo de alimento reservado, um alimento especial de Deus. Muito obrigado a Deus, que nós hoje sabemos o tipo de comida que é agradável, que é saudável para nós, e isso é a tua palavra. Não tem nada mais saudável do que a tua palavra. Então, muito obrigado a Deus por esses benefícios que a tua palavra tem proporcionado a cada um de nós, seus filhos, nesta manhã. Que nós possamos valorizar, valorize isso que Deus tem te dado, esse alimento, essa dispensa farta de alimento espiritual, para que você possa vir e comer tudo que você necessitar, tudo que você precisa estar nessa dispensa. Então, ó Deus, muito obrigado, a Deus. Nós só temos a te agradecer por todos os benefícios que a tua palavra é para nossas vidas. Nós te agradecemos nesta manhã e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um, né? Nesta manhã. Vamos ficar de pé? Vamos ler já de antemão, né? 2 escrituras. Uma se encontra em Levítico, capítulo 11. Levítico. E a outra em Mateus. Livro de Mateus. Deixa eu ver aqui se é o capítulo 10. Eu marquei aqui. Levítico, capítulo 11. E Mateus. Vamos lá. Vamos ler Levítico, né? Depois nós voltaremos aqui para Mateus. Eu estou procurando aqui. Daqui a pouco eu vou. Levítico, capítulo 11. Está ali no quadro? Tá, né, Maria? Está ali, né? Capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu leio o primeiro, você lê o segundo e assim responsivamente. Levítico capítulo 11, versículo 1 ao 8. Tá bom? Se alguém quiser ali acompanhar ali no quadro. Os animais que se devem comer e os que não se devem comer. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: Fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será por imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis os seus cadáveres, estes vos serão imundos. Sim. Vamos para o livro de Atos, capítulo 10. Eu estava falando em Mateus, mas é outra escritura. Atos, capítulo 10. Aqui fala sobre aquele
lençol, né, que fala que Deus falou, mata e come, Pedro. Eu marquei aqui, mas não tô localizando. Alguém se lembra dessa escritura de Mateus que fala? Mateus capítulo 11, né? Atos 10, 11. Ok, estava procurando aqui. Isso mesmo. Atos capítulo 10, do versículo 11, o 12... ao 15. Do 10, né, que eu falei, né? Versículo 11 ao 15. Vamos lá. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse-lhe a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Amém. Poder sentar? Lá no livro de Levítico, quando Deus falou sobre esses animais imundos, porque a Bíblia ela é sombra, né? O Velho Testamento ele é sombra do Novo. E o que é uma sombra? Sombra, se há uma sombra ali, porque o real passou ali, a verdadeira imagem passou ali. Então a sombra, ela fica para trás, a sombra ela vem depois. Não é? Vou dar um exemplo aqui, já estou aqui, aproveitar esse quadro aqui, né? Aqui, eu estou aqui porque a minha sombra, ela me acompanha no movimento. E Paulo diz que o Velho Testamento são sombras dos bens futuros, são sombra do Novo Testamento. Então, todo aquele tipo de animais que não pode comer, né? Animais de unhas fendidas ali, Deus tinha, ao mesmo tempo que Deus instituiu uma ordem ali para o povo de Israel para selecionar um tipo de animal para ser comido, Deus também, ele estava falando, Deus sempre fala do lado espiritual, ele sempre fala de uma maneira mais ampla, e o homem muitas vezes, ele fica ali parado apenas no que ele ouviu ali. Ele não remói, que o profeta diz que animais que remoem, né? São animais que remoem o alimento, ele come e ele remói aquilo que ele comeu. Ele mastiga bem, ele tritura bem, aquele alimento ele volta. E esse animal, ele sabe, ele come, remói e aquilo volta para ele ali, mas há certos animais que comem, mas não remoem. Isso fala do ser humano, fala de crentes, de pessoas que comem a comida, mas não remoem o alimento, e não estuda, ele não analisa, ele não pede a Deus, diz: Senhor, me dê Senhor, o que o Senhor quer dizer através da tua palavra? Não remói, ele come, engole a comida e não sente o sabor da comida. Quando a Bíblia fala de comer, fala de comida, fala-se de alimento. E alimento é espiritual, alimento é a palavra. Então, Deus falando do ato de comer. Qual tipo de alimento que você está comendo hoje? Que tipo de comida? Deus se preocupou com isso, mas não apenas no natural ali. Ali foi tipos ali, como eu falei, foi sombras do Novo Testamento. Deus estava falando de um âmbito mais alto, espiritual. Qual o tipo de alimento que você está comendo hoje? Então, o que está na mesa? O que está diante de você na mesa do Senhor hoje? A palavra. O que você tem comido? A palavra. E isso causa em você uma remoção. Você começa a comer alimento, se alimentar daquele alimento, e você vai para sua casa e aquilo fica na sua mente, e você começa a analisar, a buscar. Isso é próprio desse tipo de animal. Isso é próprio do Filho de Deus. Remoer
o alimento, remoer aquilo que ele já ouviu, que é a palavra. Mas há muitos que tomam ali, leem, simplesmente, descarta aquilo. Irmão Branham foi simplesmente um profeta, enviado por Deus no século XX, mas não houve nem nada, não há nada mais além do que um homem de Deus, um homem enviado de Deus. Mas quando nós pegamos as mensagens, nós começamos a reler as mensagens, remoer a mensagem, remoer esse alimento que já foi comido, você começa a captar coisas que você não captava antes. O irmão Branham, antes de eu se revelar para ele ruminava. Ele, Senhor, e isso aqui? E isso aqui? E isto aqui? Um animal ruminante, um animal que sempre estava sedento mais desse alimento espiritual que é a palavra. Então, antes de Deus vir se revelar ao profeta, Deus tinha ali um animal ruminante. Ele comia, ele lia a Bíblia, lia as Escrituras e começava a buscar a Deus sobre aquilo que ele está lendo. Como aquele eunuco no caminho de Candara, O eunuco, ele estava comendo a palavra, estava lendo a palavra e ele queria que alguém explicasse para ele. Ele estava remoendo aquilo ali estava causando nele uma remoção. Ele estava comendo aquilo ali e daqui a pouco o Espírito Santo levou Filipe lá. O poder vivificador da palavra levou Filipe lá, diante daquele homem, e revelou a ele o que era aquilo ali, o que era o Espírito. Por quê? Você é um ruminante. Você é um animal ruminante que rumina a palavra. Você não descarta a palavra, você valoriza o que Deus tem te dado. Você analisa o que Deus te dá. Por isso que o profeta falava: leiam as mensagens, rumine isso que vocês têm ouvido, porque isso é alimento espiritual no seu devido tempo. É a palavra. Então, antes de ele vir revelar ao profeta os mistérios, o irmão Branham já era um ruminador. Já é próprio do Filho de Deus esse desejo nele. Conosco aconteceu a mesma coisa. Nós começamos a reler as mensagens, voltar atrás daquilo que tinha passado. Isso é ruminar, isso é fazer você um desejo ardente no seu coração, fez com que você voltasse e relesse as mensagens novamente, porque nós passamos por alto. Porque o profeta falou assim: o dia que você ler a Bíblia e você não se identificar, não ver Jesus Cristo em toda a Bíblia, você passou por alto de alguma coisa, passou desapercebido. Quantas vezes a palavra passou desapercebido diante de nossos olhos? Quantas vezes? Mas aí aquele desejo daquele animal ruminador que rumina a palavra, ele sentiu necessidade de voltar e ler as Escrituras novamente, voltar a ler as mensagens. Não foi forçado, ninguém te forçará. A sua natureza de ruminador faz você reler aquilo que passou. E a Bíblia diz em Eclesiastes: Deus pede conta do que passou. Tudo que passou, Deus pede conta. Deus enviou o profeta? Enviou. Deus enviou a sua palavra? Enviou. E a Bíblia diz que Deus pede conta. Então você tem que ruminar isso que passou. Você tem que buscar isso. E aquilo vem na sua alma, vem na nossa alma, e traz um descanso para nós. Então o que adianta eu ter milhares de mensagens nas prateleiras do irmão Branham, mas eu simplesmente olho aquela prateleira bonita, repleta de mensagens, mas eu não sou um ser ruminante, eu não sou um animal que rumina aquilo, que lê, que relê as mensagens, que vê as mensagens. Billy Paul teve uma experiência agora há pouco tempo, que ele atraiu câncer, né? Ele contraiu um câncer, ele já estava desenganado pelos médicos.
E ele começou, o que ele fez? Ele voltou atrás, né? Ele voltou e foi ver as fitas de Mombrana. O que o profeta diz a meu respeito nas mensagens? Ruminante. Ele voltou lá e buscou. E o Espírito Santo tinha um alimento para ele. Tinha resposta para ele. Você que é um ruminante, Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. Por isso que a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela cumpre o seu papel. Qual o papel dela? Abrir o teu entendimento. Te dar um esclarecimento, vida. Por isso que a Bíblia fala assim: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele é luz. Então, se você está diante da luz, que é a palavra, você não pode andar em confusão. Você não pode andar em trevas. Se a luz está aqui, se a palavra está aqui, é clareza total. Seres ruminantes, animais ruminantes que ruminam a palavra. Isso é natural do Filho de Deus. Vocês se lembram de Balaão? Se lembram, né? Claro, Balaão estava ali e ele queria amaldiçoar Israel. E ele levantou 7 altares, segundo 7 era da igreja. Foi um culto perfeito, foi um culto com entendimento. Ele levantou 7 altares, simbolizando 7 era da igreja. E aquilo chamou Deus à cena. Deus não olhou para Balaão, Deus olhou o culto que ele fez. O sacrifício, a adoração que ele fez, chamou Deus ali. E Deus foi e falou: contra Israel não há encantamento, não há obra de feitiçaria, não há maldição. E Balaão, a mula, né? Balaão estava no trajeto e a mula emperrou. A mula emperrou, né? Travou, né? Não vou. E Balaão batendo nela, espora nela. O que está vendo? Eu sou seu dono. E a voz saiu da boca da mula. Um animal. Não era a voz da mula, né? Era o anjo forte que estava ali. Balaão simbolizava a era de Laodiceia, rica, mas é pobre, cega e nua e não sabe. E aquele animal ali estava ali e Deus veio e falou através da boca dos lábios, né? Da boca daquele animal. Era a voz de Deus. Deus usando aquele animal para falar para Balaão que um anjo estava ali, diante dele, impedindo que ele seguisse, impedindo que a mula seguisse o seu caminho. Então, quando essa maneira de Deus, que Deus usa sobre esses animais, estava falando também dos gentios, que nós lemos aqui, né, em Mateus capítulo 11, capítulo 10, versículo 11, que Deus falou: Pedro mata e come. E da onde vieram esses animais imundos? Do céu. Não é? Apareceu um céu, o céu se abriu, um lençol. Ele falou: mata e come, Pedro, porque tudo que eu tenho santificado não tornes imundo. Pedro, por que Pedro não queria comer? Porque Pedro, segundo Levítico, capítulo 11, Pedro sabia que eram animais imundos. Eram animais que não eram próprios para comer. Mas Deus falou: Pedro, se dirigindo, né, apontando para os gentios, tudo que eu tenho santificado, não amaldiçoe. Havia um animal gentio, imundo, que seria santificado, que seria purificado. Aí você lembra de Caleb. Caleb significa cachorro, um animal imundo perante a Bíblia. Mas Caleb foi um dos guerreiros, foi um dos homens que foram com Josué até o final.
E foi prometida a ele as terras de Hebrom. Hebrom foi onde o anjo forte desceu e conversou com Abraão. Lá em Gênesis. Nas terras de Hebrom, Josué falou: Caleb, você terá essa parte dessa terra aqui de Hebrom, onde o anjo forte desceu. Um cachorro, segundo a Bíblia. Então Deus ele trouxe isso no natural, com os animais, mas ele também estava apontando para o espiritual. Deus nunca faz nada, não é, de uma maneira simplesmente natural. Você vê, você fala assim, é isso aqui. Não. Deus, quando ele faz algo, a mente de Deus, ela vai muito além do que nós pensamos. Muito além do nosso arrazoar, do nosso presumir, né, que é avançar, né, pensar antes, presumir as coisas antes. Então Deus vem e planeja tudo, né, no meio dos gentios ali, no meio do judeu, sobre os animais, e Pedro não entendeu aquilo. Porque Pedro, ele tinha o ministério da circuncisão. Pedro não queria levar a mensagem nem aos gentios, mas Paulo foi e repreendeu ele duramente. Porque Paulo tinha o mistério da incircuncisão, mas Pedro o da circuncisão. Por isso que Pedro não entendia Paulo. Paulo fala palavras difíceis. Paulo é um homem difícil de se compreender. Palavra difícil de Paulo. Paulo tinha um ministério. Era a da incircuncisão. Aos gentios, os considerados imundos. Então Deus ele veio se escondendo durante toda a Bíblia para se revelar. Porque o profeta diz que Deus se esconde para se revelar. Aí você vê Jesus montado em um jumentinho, num animal imundo. Jesus montou no animal imundo e entrou em Jerusalém. E o povo recebeu ele com palmas e mantos. Antes, em Mateus capítulo 21, depois vocês podem ler lá, Jesus fala assim: vá lá e busque um jumento para mim. Falou com 2 discípulos, 2 testemunhas, de Apocalipse 11. Vá lá e busque esse jumentinho. E quando trouxeram, Jesus montou, colocou as vestes sobre o jumentinho ali e entrou em Jerusalém. Deus veio no profeta hoje, montado no profeta hoje, nesse jumentinho, e entrou em Jerusalém. Entrou pela cidade. Nós podemos ver, ele entrou na cidade. Ele andou na cidade. É uma cidade natural? Nós sabemos que não. É a cidade espiritual. A cidade santa de Deus que desce ali, adornada, né? E a luz alumia todo o lugar. Era Deus ali a todo instante. E esse jumentinho estava aqui como ser imundo, um gentio, não é? Imundo, mas Deus o purificou. A mesma escritura que Deus usou para Pedro, ela refletiu na vida do profeta: não torne imundo aquilo que eu tenho santificado. O profeta, como homem de Deus, ungido por Deus, comissionado por Deus, ele veio e era o jumentinho carregando a palavra. Ele veio carregando a palavra. Entrou na cidade santa. Percorreu toda a cidade, dos 4 lados da cidade, dos 4 cantos. E nós, como filhos de Deus, nós, como aquele povo que estava ali, parabenizando, né, agraciando, saudando a Jesus Cristo, entrando na cidade em cima de um jumentinho. O mesmo quadro que aconteceu lá, aconteceu conosco aqui. Aconteceu na vida do profeta. Esse homem
Um homem escolhido por Deus, um homem selecionado por Deus, que é a luz. Quando a palavra vem a um homem, aquele homem se torna a luz da palavra. Ele é a luz da palavra. Então eu não posso criar na minha mente, ficar conjecturando, presumindo que Deus virá de uma maneira, Jesus virá daquela maneira, com aquele corpo físico cansado, abatido, com os pés empoeirados, maltrapilho, aquela maneira, sofrida. Não, ele mudou de veste. Por isso que Paulo falou: eu, como bom despenseiro, eu pude abrir a despensa e trazer alimento para os gentios. Tudo é a comida, é o alimento, é o tipo de comida que você está comendo hoje. Por isso que eu falei: qual o tipo de comida que você está comendo hoje? Qual o tipo de alimento espiritual você tem comido hoje? Analise e veja, e você verá que, se é a palavra, você vai tomar a palavra como ela é. Você vai crer em toda a palavra. Você está ruminando a palavra. Mas se há dúvida, se há insegurança ainda, se há medo, é porque você ainda não está ruminando a palavra. Então Deus gosta de repetir as coisas. Tudo na nossa vida é repetido. Tudo na nossa vida, o batimento cardíaco, os nossos passos, o nosso falar, o nosso andar, tudo é repetitivo, tudo volta. Tudo é na repetição. Se o batimento cardíaco foi batendo aí 70, 80 anos, 90 anos, aí, a mesma batida. Às vezes acelera um pouquinho, mas daqui a pouco ele regula de novo, né? Aí, daqui a pouco ele tem dia que ele altera um pouquinho, mas daqui a pouco ele... Repetição. Deus trabalha com a repetição. Então as pessoas não querem pegar as mensagens e reler novamente as mensagens. Volte novamente, porque passaram por alto. Não captaram ainda esse alimento. Que tipo de alimento você está comendo? Você não está mastigando o alimento corretamente. Tem um processo de mastigação. Você tem que mastigar, você tem que sentir o sabor. A Bíblia fala assim: provar e ver que o Senhor é bom. Você precisa sentir Deus, mastigar essa palavra, esmiuça ela bem, mastiga com calma, sem pressa. Porque isso é natural de um ser ruminante, do animal ruminante. Ele sente o sabor da palavra. E isso traz alegria, isso traz fortalecimento espiritual. Assim como o alimento natural te fortalece, assim a palavra também, quando você remoe e come ela, isso também te fortalece espiritualmente. Isso é a nossa força espiritual para nós caminharmos nesse mundo. É a palavra. Por isso que o profeta falou assim: Deus olhou por toda a eternidade e ele viu que não tinha algo maior do que a palavra para nos dar. Então ele olhou e falou: não, eu vos darei a minha palavra. Abraão, vou jurar por mim mesmo, Abraão, porque eu sei que você não dá conta. Você não dá conta, Abraão. Vou jurar por mim mesmo, porque não há ninguém maior para que eu possa jurar. Eu vou te abençoar grandissimamente a tua descendência. Os descendentes de Abraão na fé, não na genealogia, mas na fé, na palavra, crentes, filhos de Abraão na fé. Porque os filhos de Deus, eles são como Abraão. Eles esperam um único Deus, um soberano Deus. Vieram os três anjos ali diante dele, Melquisedeque e mais 2 anjos. Abraão soube identificar quem era Melquisedeque, quem era o anjo forte. E Abraão foi e falou: meu Senhor. Ele poderia ter falado assim como trinitariano: meus senhores. Mas ele, como homem de Deus, como profeta de Deus, o profeta, ele via além do natural. Ele viu um Senhor. Um Senhor. Um Senhor. E Deus falou: posso eu esconder alguma coisa do meu amigo? Abraão era amigo de Deus.
Pode Deus esconder alguma coisa do profeta irmão Brana? E não escondeu nada. Ele revelou tudo para o profeta. Ele não deixaria nada por completar, nada por fazer. Ele revelou tudo nas mensagens. Tudo está nas mensagens. Por isso que o profeta falou, a fé de rápido está nas mensagens. O povo precisa voltar e reler as mensagens. Leia as mensagens. Não é da forma que você pensa que é. Não é da maneira que nós pensávamos que era. Mas Deus tem um caminho provido. Deus tem uma maneira provida por Deus para trazer a sua palavra. Graças a Deus. E fora desse caminho provido, nós sabemos que é caminhos tortuosos, né? Há vários caminhos, mas há um caminho correto, há um caminho santo, que Isaías disse. Há um caminho santo. E por esse caminho santo, nós trilhamos. A igreja, a noiva, Jesus Cristo, hoje cavalgou novamente. A noiva, o anjo falou para o profeta, eu cavalgarei pela segunda vez. Era a igreja, era a noiva, era a esposa de Cristo. E isso estava na representação do profeta como homem de Deus, como homem comissionado por Deus. Ele carrega essa responsabilidade. Assim como o pecado foi com o homem, a salvação lá no Jardim do Éden, lá no Calvário, foi por Jesus Cristo. Um homem. Deus precisa de um homem posicionado. Um crente. Não é? Que um crente, ele reflete a Cristo. Ele é Cristo. Os passos dele é igual a Cristo. As atitudes dele é Cristo. Os sinais são de Cristo. As evidências, tudo provando que Cristo estava aqui novamente, andando conosco, agindo sobrenatural no nosso meio. Diante das pessoas, e as pessoas não captaram isso. Não estão captando isso, que o sobrenatural estava ali, a todo instante, a todo tempo. A todo tempo Deus trabalhando, se mostrando em câmeras, fotografias, em vídeos. O sobrenatural se tornou visível ali para o povo, eles viram Deus ali, mas não são como animais ruminantes. É preciso remoer, é preciso reler, é preciso voltar novamente e ler as mensagens novamente. Passaram por alto. Nós passamos por alto. A cada dia nós vemos a Jesus Cristo, Deus se revelando a cada vez mais na sua palavra. O profeta diz que as pessoas gostam de limitar o Espírito Santo, colocar ele dentro de uma caixinha de fósforo. Elas limitam o Espírito Santo. Pregadores falam assim, não, se eu pregar a abertura da palavra hoje, se eu falar coisas aí, não vai ter assunto para pregar para o povo. Vai esgotar o assunto. Ao contrário, veio um leque de assuntos. A Bíblia se abriu inteira, porque o profeta disse que quando os selos foram abertos, a Bíblia inteira se abriu. Se eu falar que o assunto está se esgotado, se eu falar, se pregar sobre a abertura da palavra é um assunto que vai esgotar, eu estou limitando a Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Eu estou indo contra o que o profeta disse, que quando os selos se abriram, toda a Bíblia se abriu. Então, em cada personagem da Bíblia aqui, você pode ver a Jesus Cristo. Histórias, sombras que vieram, apontando para o real. Se é sombras, porque tem um real. Há um verdadeiro. Não pode haver uma sombra se não houver uma pessoa ali. Tem que haver um real, tem que haver um ponto ali. Então, você não vive de clarões, como o profeta diz. Há pessoas que estão vivendo dentro das igrejas, estão vivendo sob clarões, lá do passado. Clarões.
e não tem visto a luz do dia, que é a palavra. E por isso eles não sentem o sabor da palavra, não remoem, né? Não sentem o paladar de Deus. Aqui na mensagem, há um homem que pode acender a luz, Mariana? Não sei se você... Essa aqui é dos Estados Unidos, não sei se vai ter aí. Há um homem aqui que pode acender a luz. Aqui está parágrafo 119. 119. Ah, tem, né? Tem aí. Tem aí. Vamos ler, né? Agora, eles disseram: quem dizem vós que somos? Que ele disse: tu tratas de sabermos que estás louco. E você, samaritano, está com a mente errada. Bem, você tenta... Sabemos, quem pode dizer, nós sabemos que você nasceu em pecado, não sabemos de onde você veio, não temos registro de sua identificação em nossos grupos, porque você é um louco, você tem um demônio, você está de fora, mas ele era a atual, genuína, verdadeira luz brilhando, clarão lhe fez arregalar os olhos. Nós temos Moisés como um guia. Lá em cima, Mariana, 18. Notem, pense, um clarão, veja, vivendo em um resplendor. Porém, quando a verdadeira palavra está vivendo, essa é a luz. O que disse Deus? Agora, que seria se Deus dissesse no princípio: haja luz? Bom, e outras coisas aparecessem, vê? Somente uma miragem? Vem, e não seria o que Deus disse. Não, não seria. Que seria se Deus dissesse: haja luz, e viesse mais escuridão? Vê? Isto não teria sido luz. Mas a razão pela qual veio a luz é porque era a palavra, era a sua palavra manifestada. E hoje, quando Deus tem dito tais coisas, tomariam lugares de tempo. E você o vê fazendo. O que é? É a luz sobre a palavra de Deus. É a palavra feita luz, manifestando-se a si mesma. Então, é a luz, a palavra, né? Ela manifesta a si mesma, ela declara a si mesma. O profeta falou, ela interpreta a si mesma. Então, você que tipo de luz você está? Né? Ou que tipo de alimento você está comendo nesse dia? Então, é preciso que nós, crentes da mensagem, né, filhos de Deus, possamos remoer a mensagem, reler as mensagens. Você captará coisas que passou por alto. Captaremos coisas que não foi visto ainda. Por isso que Paulo falou que não subiu o coração do homem. Não subiu o coração do homem. O homem ainda não pôde entender o plano de Deus, real de Deus. A manifestação da luz hoje no nosso dia é clareza. É o Espírito Santo se revelando aos seus filhos. Então, remoa a mensagem, releia as mensagens. Seja um ser ruminante, aquele que deseja mais e mais se alimentar da palavra. Ouvir a palavra é segurança. Quando você entende, que o profeta diz que crer é entender, não é? Quando você entende, você crê, e aquilo te posiciona como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e você se sente seguro na palavra. Aí toda a insegurança, toda a incerteza que vier, vozes que vier ao seu redor, você estará seguro na palavra. Irmãos que têm medo de
conversar com outro irmão, não se aproxima de certos irmãos, não, porque os irmãos estão com problemas, tem um problema doutrinário. Não, isso é errado. Se você está seguro de Deus, se você crê que você tem comido o tipo de alimento correto, tipo de comida correta, espiritual, que é a palavra, nada, a profeta diz, nada te tira, nada te afasta, nada faz você voltar atrás. Por isso que eu convido a você a examinar o tipo de comida que você está comendo. Que isso possa promover essa remoção, essa remoir, né? esse desejo. E você vai ver que muitas coisinhas que estão no meio do povo hoje, da mensagem, sairão. Muitas coisinhas. Aí o profeta fala assim, vai chegar um ponto que você vai entender que isto é isto. Isto também é isto. O quebra-cabeça de Deus, a palavra de Deus, você começa a identificar o quadro perfeito. Isso veio a você. Isso veio a nós. Por isso que nós estamos, é algo novo? Não. Nós estamos relendo as mensagens. É algo novo, esplendoroso? Não. A palavra de Deus para dizer, é simples. Na abertura dos selos, antes do profeta pregar os selos, o profeta pregou Deus revelado e escondido em simplicidade. O profeta preparando a igreja para algo grandioso que viria, que é a palavra. E era assim, o profeta falou, é muito simples, é tão simples que passa por alto. Por que passar por alto? Porque o intelecto humano entra em cena, o intelecto humano entra, a teologia entra, a doutrina entra, e isso impede com que a palavra venha com clareza. Aí eles ficam vendo com clarões. Não, a luz do dia, o profeta falou ali, a luz do dia, ela está manifestada. Se ela está manifestada, ela está aqui. Você não pode falar que a luz de Deus, que a palavra está manifestada, e falar que ela vai vir. Não, se ela está manifestada, é que ela está presente. Ela está aqui hoje. Não tem como você conjugar isso. Eles falam que a palavra está aqui, mas estão olhando para cima. Ué, a palavra já não está manifestada? Por que eu tenho que olhar para o lado? Por que eu tenho que olhar para cima? Se tudo está nas mensagens. Tudo está dentro da palavra. O profeta, Deus se incumbiu, falou, lembrando, armazene alimento para o tempo. Se nós precisamos falar assim, não, lembrando, não precisa armazenar alimento não, que eu vou preparar outro aí. Vou preparar outro tipo de alimento, vou levantar um outro mensageiro, e ele sim vai armazenar alimento para o povo. Não, o Espírito Santo fez questão, grave tudo, registre tudo. Porque viria um filha de Deus, que tomariam a palavra, como ela é. Eles se identificariam, eles recolheriam a palavra e entenderiam que Jesus Cristo já está aqui. A palavra manifestada é Jesus Cristo aqui. Não tem como eu dizer algo contrário disso. É impossível você falar que a palavra está manifestada e dizer que Jesus Cristo não está aqui. Não há como. Isso é falta de segurança na palavra. Então, quando você tem essa segurança, você descansa. Aí que entra o descanso que o profeta diz. A palavra de Deus, ela traz descanso na alma. Segurança. Não é esse descanso apenas natural, muito embora isso reflete no natural. Isso reflete o nosso natural humano, mas ela é descanso na alma. Como foi pregado aqui, esse corpo ele é consequência do pecado lá de Gênesis. Então nós carregamos, né, esses fardos. Dor de cabeça, dor de dente, tem que ir no médico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer exame. Esse lado humano nosso. Mas Deus, ele estava além do humano. Ele veio, através do profeta, mostrar para nós
que nós somos filhos de Deus. Além desse homem natural, além dessa mulher natural, filho de Deus, seguro de Deus. É segurança você hoje estar na palavra. Mas é preciso que você rumine isso. Mastigue bem esse alimento. Triture bem. Eu não entendo. Continue mastigando. Continue mastigando. O profeta fala assim: continue. Continue. Insista. É próprio do ser ruminante, do animal ruminante, ele continua mastigando. Eu não entendo muita coisa, mas eu estou ali. A irmã Bana cita vários exemplos. Irmão Ben é o irmão problemático. A irmã Bana citou o nome do irmão diante de toda a audiência. É o irmão problemático, mas é o irmão que está aqui. Todo culto ele está ali, vem se arrastando, vem debilitado, vem arrasado, mas está ali. A vitória dele não está, a vitória dele já estava ali, na insistência. O Filho de Deus, ele é insistente, ele é teimoso. A natureza dele é difícil. Ninguém entende ele, porque ele sempre está sujeito a Deus. Muito embora os problemas venham diante dele, mas ele está ali, todo arrebentado, todo cicatrizado, mas está ali. Há algo maior, há algo além do natural. O profeta fala que é o interior do interior. Isso vem da alma. Isso vem da alma, é isso que te segura, é isso que nos segura na palavra. É a nossa força nesse mundo tenebroso, que tudo está ao contrário, os valores estão invertidos, tudo está invertido. Mas Deus tem seus filhos pautados na palavra. Um povo pobre, humilde, segundo Sofonias, que confiaria no nome dele. Deus diz: deixarei no meio de ti um povo pobre, humilde, mas um povo cheio de Deus, um povo que tem alimento na despensa, um povo que pode vir e abrir a despensa de Deus, e você vem e come o alimento de Deus. A comida, qual tipo de comida? A comida real, a palavra. Então Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nós temos comido a palavra. Amém. E é simples. Amém. Não é algo novo, como eu falei, não é algo novo, é a palavra, é revelada. Deus revelou a palavra e trouxe isso. Mostrou isso aí, esse aqui, ó. Isso é isso. E isto também é isto. E é isso que faz com que o diabo corra de você. Resistir ao diabo e ele foge de você. Ele corre de você. Não é você correndo do diabo. Ele corre de você. Assim como ele foi expulso do céu, Deus veio atrás dele. Deus veio atrás dele. Viu os anjos, vai atrás dele. Desceu para a terra. Deus foi atrás dele, perseguindo ele. Ele fugindo de Deus. Amém. Ele achou que tinha dominado. 7 eras da igreja, 7 eras de perseguição religiosa, matança, carta de indulgência, vendendo pedacinho do céu, vendendo terreno, propriedade, a igreja se enriquecendo em cima do nome de Deus, usando o nome de Deus, e o diabo achando que estava tudo sob controle. Tempo das trevas, era das trevas, mas chegou o tempo dele. Chegou um tempo que Deus foi e puxou, né? Puxou aquela imagem, né? Deus construiu uma imagem, que nem aquele artista, né? O artista ele constrói aquela imagem e ele deixa ela coberta. Todo mundo olha assim e vê aquele pano preto naquela imagem. Todo mundo curioso, o que tem atrás daquela cortina ali? Aí daqui a pouco aquele grande escultor, que é Deus, vai e puxa aquele lençol. E ali aparece uma imagem. E as pessoas ficam, isso é tremendo. Isso nunca foi visto. Isso nunca foi falado. É verdade. Assim é Deus, irmãos. Deus se escondeu. 7 eras da igreja, a coluna de fogo se escondeu.
Ninguém mais viu a coluna de fogo. Apareceu a Paulo lá em caminho de Damasco. Depois não se viu mais falar sobre a coluna de fogo. Não se viu mais. Mas no tempo final, ele prometeu que viria novamente. A árvore noiva seria restaurada. Tudo que o pulgão comeu, que a aruga comeu, que os insetos espirituais malignos comeram da igreja, tirando a vida da igreja, Deus disse que Ele restauraria Joel. Eu restaurarei a vida novamente dessa igreja, porque a vida dela foi para a seiva, desceu. Assim como a vida da árvore, chega no inverno, as folhas caem. Você olha aquela árvore feia, aquela árvore está morta, está seca. Deixa chegar a primavera, ela fica florida novamente, porque a seiva dela sobe. A seiva dela ficou escondida durante 7 anos da igreja, a vida dela. Daqui a pouco ela sobe. Começou ali com Lutero ali. Começou ali a brotar uma folhinha na árvore, brotando, 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 até que veio o fruto. A palavra. Então, irmãos, releia as mensagens. Seja um ser ruminante. Seja um animal ruminante. Não amaldiçoe aquilo que Deus tem santificado. As pessoas também estão amaldiçoando o que Deus tem santificado, que é a própria palavra dele, ele mesmo. Mas pela maneira como a palavra tem vindo, através desses animais, se serem ruminantes, as pessoas desqualificam aquele animal. Aquele animal é desqualificado, ele não tem raiz, ele não tem uma raiz sacerdotal. Qual tipo de árvore genealógica ele veio? Não tem crédito. Não tem crédito. Mas é a palavra de Deus. É verdade. Deus falando através de lábios humanos. Deus falando através do lábio do profeta aqui. E as pessoas tirando o crédito da palavra. Como hoje elas continuam tirando o crédito da palavra. Não tiram o nosso crédito. Elas tiram o crédito da palavra. Que o profeta fala assim, não é eu, é a palavra. Amém. O Espírito Santo está triste com vocês. O profeta falou assim, o Espírito Santo, uma mana pregando a mensagem e o povo saindo na hora do culto, indo embora. E o profeta falou assim, por favor, não saiam. O Espírito Santo está profundamente chateado, triste com vocês. E o povo começou a levantar das cadeiras, dos bancos e virando as costas em cima. Não entenderam. Como não entendem o mover da palavra? Como não entendem? Aí cai na escritura de Paulo aos Coríntios, por isso que entre vós muitos fracos, doentes, espiritualmente, e muitos que dormem, estão dentro das igrejas, mas estão dormindo. Desperta! Estão dormindo espiritualmente, estão num sono profundo. E nunca chega, o profeta Paulo fala assim, aprendem, leem tantas mensagens, tem mensagem para tudo quanto é lado, tudo quanto é tipo da mensagem do Mombrano. Aprendem, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Tem tanto recurso, mas Paulo fala ali, repreendendo a igreja de Coríntios, mas nunca chega ao entendimento. Já devia ser homens maduros, pessoas maduras espiritualmente, mas são como bebês na fé. Imaturos, precisando tomar um leite de natada, aquele leite fraco, sem vida, sem saúde, sem nada. Não, a palavra de Deus, ela é saborosa, ela tem sabor, ela é leve, não é farra. Não tome a palavra como farra, a palavra é leve. Isso é difícil de digerir. Não, a palavra não é difícil de digerir. A palavra é suave. Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é levíssimo, o meu fardo é suave. Essa palavra é difícil. Não existe, a palavra de Deus não é difícil. Para filho de Deus, não. Filho de Deus, ele toma ela e crê nela. Como a Mombrana falou com uma irmã, né? A irmã falou, Mombrana, acho que eu creio até na capa, né? Mas que não sabia ler, né?
o irmão, né? Ah, irmão Brando, eu creio até na capa, irmão Brando. Tem tudo. Não entendo nada, mas eu creio até na capa. Graças a Deus. Isso é próprio do Filho de Deus. Ele não entende, mas ele está ali remoendo, então ouvindo. Ele está comendo. Está ali quietinho ali, e Deus está ali, ó, abrindo, trabalhando, fazendo, né? Desenvolvendo ali, levando a pessoa a uma maturidade espiritual, para que ela deixe essa mente de menino. É preciso que esse povo deixe essa mente de menino. Homens maduros, mulheres maduras espiritualmente. E aí você verá Deus em todo o quadro. Nós vamos ver Deus em todo o quadro. Toda a Bíblia, toda a mensagem de Umbanda, você verá Jesus Cristo. Não há outro. Há Jesus Cristo. E nós precisamos disso. É isso que nos alimenta. Não é, irmão? É isso que nos alimenta. Fora disso não há outro. Aqui na mensagem que é este Melquisedeque, parágrafo 126, parte B do versículo aqui. Irmã Umbanda fala assim, parte B, parágrafo 126. Quem é este Melquisedeque? Ele fala assim, quando este Messias vier, não quero que você, rapazes, sejam enganados. Este Messias não será um teólogo, ele será um profeta. Amém. Glória a Deus. É o profeta quem disse isso. Amém. Quando o Messias vier, o conhecereis, porque ele será um profeta Messias. Agora eu digo, o irmão Umbanda fala claramente, visivelmente, ele será um profeta, cumprindo Lucas 17:30. Filho do homem, Deus viria em um homem, encarnado em um homem. Não como veio durante o tempo da Bíblia. Todo o tempo da Bíblia, como mensagem agora, Deus veio produzindo um êxito, uma saída, uma libertação. É o próprio Deus descendo em um homem para se revelar. Não há outro caminho, não há outro meio. Come esse alimento, sacie esse alimento, mastigue esse alimento com calma. Talvez a giló, a pessoa não gosta de comer giló, não é? Mastiga o gilózinho com calma ali. É amargo, né? Como a Bíblia diz, mas na boca, né? Mas no ventre. É doce na boca, né? Mas no ventre é amargo, né? É o contrário. Mas mastigue isso. Talvez isso para você é um giló, que você nunca comeu, um quiabo. Mas mastigue isso, sinta o sabor disso. Mastigue isso. Espiritualmente falando, isso é a palavra. Coma a palavra. Ah, não entendo, isso é algo do incomum, é incomum mesmo. Porque Deus faz coisas incomuns. Profeta, Deus não é comum. Deus, ele é incomum, por isso que todos os seus atos, suas atitudes são incomuns. Nunca coloque em comum. Nunca coloque em comum que Deus é. Que Deus, ele não é comum, humano, natural, mente natural. Deus é incomum. Então, para que você possa entender a mente de Deus, é preciso que você também se torne comum. Por isso que Paulo falava assim, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Porque quando o nosso entendimento é transformado, o comum que você via como comum se torna incomum. Que é Deus. É simples a mensagem, não é? Ela é simples. Vou ler só mais um versículo aqui. Há um homem aqui que pode acender a luz.
o Billy Paul teve um sonho com o pai dele. Aí ele fala assim, parágrafo 138, há um homem aqui que pode acender a luz, talvez no 138, ele fala assim, isso mesmo. Meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono. Isso mesmo? Ele fala assim, ó, meu filho, 138, né? Meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono, mas ele não tem sonho com frequência, com muita frequência. Ele teve uma outra noite que o perturbou. Disse que ele sonhou que estava numa igreja. E eu não tinha entrado ainda. Ele começou a relatar para o pai dele, né, sobre sonho, né? Aí ele disse assim, quando eu entrei, o fogo saltava dos olhos. E eu disse, o tempo está aqui. Mombrana falando para ele, o tempo está aqui. Está tudo terminado. E todo mundo começou a gritar, eu não posso, meus filhos. E agora? O povo entrou em desespero. Até mesmo a minha esposa disse, eu não consigo fazer com que Sara faça a oração à mesa. E assim por diante, e ele disse, eu tenho de ir buscar Lois e o bebê. E eu disse, Lois não pode vir agora, o bebê é novo demais para saber. Billy, a hora está aqui, devemos ir. E eu disse, é meia-noite agora, antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Se não é assim, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. Amém, amém. O sonho, né? O Billy Paul teve, né? Mas foi um sonho real. Mombrana falando assim, ó. No sonho, né? Falando, né? Antes do amanhecer, no tempo da tarde, Jesus estará aqui. Senão eu sou uma falsa testemunha. O tempo está aqui. Está tudo terminado. E no sonho as pessoas ficaram preocupadas, não é? Meu filho, né? E não sei o quê. Mas ele disse assim, eu nunca disse o minuto e a hora, eu disse algum tempo entre agora, e a luz do dia. E eu disse, vamos, Billy. E eu disse algo, mas nós entramos no carro e começamos a subir a montanha. E quando nós o fizemos, isto era um lado da estrada. Levantei minhas mãos desta maneira, fogo continuava saindo dos meus olhos. E ele disse que o Senhor, eu tenho feito isto por tua ordem. E tenho feito isto somente porque o Senhor me disse. Para fazer isto desta maneira, eu tenho feito estas coisas de acordo com o que o Senhor me disse. E eu fiz um movimento para uma grande montanha de granito. E a luz sem mão cortou uma pedra da montanha, pesando centenas de toneladas. E aqui veio. E eu disse, virem suas cabeças, não olhem. Isso tudo terminará em poucos minutos apenas. Disse. Então grande silêncio santo vem de todas as partes, enquanto esta pedra vem para o lugar. Vamos ler 142, né? Pode ser mais tarde do que pensamos. Veja, aquilo é exatamente escriturístico. Vê você? A pedra sem mão cortada da montanha. Assim é. Num destes dias será dessa forma, quando vocês gritarão por algo. E eu disse a ele, tu tens tido este tempo. Deus tem prevenido constantemente. Sim, eu disse, ainda mesmo que seja meu próprio garoto, ou quem quer que seja, a hora está aqui. Eu já posso dizer o que ele me disse para dizer, e isto estará aqui. E isto foi. E então, de repente, eis que veio ele, uma pedra cortada da montanha, sem mãos. Daniel viu aquilo, você sabe, muitos anos atrás, e ele não sabia nada sobre aquilo. Mas isto era um sonho enviado do Senhor para ele. Então foi um sonho espiritual que ele teve, né? Estava ali, ó, a pedra sem mão cortada da montanha. Num desses dias, estava ali, ó.
tudo estava alinhado na palavra. Tudo estava apontando ali para Jesus Cristo. Tudo. Mas é preciso que as pessoas possam se identificar, né? Se render. O profeta fala, a melhor coisa de um homem, de uma mulher é se render. Se renda a Deus. Se renda ao Espírito Santo. Peça entendimento ao Espírito Santo, que ele possa esclarecer a mente, o entendimento, para que você possa ver com clareza o que Deus já tem feito. É Jesus Cristo, é a palavra. Que Deus abençoe cada irmão nesta manhã. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus nesta manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui preciosos em Tua presença, ao qual Tua palavra foi explanada, foi falada. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, porque nós sabemos que a Tua palavra é vida, e vida com abundância. E nós estamos comendo esse alimento nesse dia, como animais, como seres ruminantes, animais ruminantes que comem a palavra, que remoem a palavra, que está sempre desejando mais de Deus. Ó Senhor, que esse desejo, que isso possa se estender a seus filhos, se estender a cada um que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, possa se alimentar da palavra e ser uma pessoa fortificada em Deus. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até domingo estaremos aqui novamente às 9h da manhã. Amém.